Oi, Thales, boa noite. Boa noite, Diego. Que bom que você está de volta. Saudades. Prazer. Também tava, viu? Professor, professor Oscar, boa noite. Realmente o que esse deputado disse que é a pura verdade é que todo dia aparece um fato novo contra o Bolsonaro. E não é à toa que ele está tendo que ir a depor, ir à justiça, ir à polícia, toda hora. Porque ele, como disse o professor, ele se meteu em diversos casos, todo tipo de caso, desde a pandemia, desde as 800 mil pessoas mortas na pandemia, a, a fake news, como agora. Agora, esse negócio da fake news é, tem um outro aspecto aí, além do aspecto é, jurídico, policial, de apurar se é fake news, se o, é, é, é o fato de um presidente da República estar atacando abertamente, pedindo para distribuir coisas, atacando ministros do Supremo. Isso não é papel para um presidente da República, seja ele de que partido for. Ele não tem que estabelecer esse tipo de conflito institucional. O Bolsonaro passou o governo inteiro nesse conflito institucional que culminou com o golpe de Estado. E aí é daí que vem, inclusive, toda mais do que suspeita, toda a visão, toda a análise de que o Bolsonaro jogou para esgarçar as instituições para depois tentar romper, para promover o rompimento. E tudo indica que foi exatamente isso. No final do processo, os seguidores dele, que são uma bolha, que não aceitam nenhum tipo de argumento, como esse deputado. Para ele, tanto faz se o Bolsonaro está atacando o ministro Supremo, se não está, se o Bolsonaro quis dar golpe, se não quis dar golpe, tudo isso. Ele tanto faz, ele vai dizer que não, não, o Bolsonaro vai estar sendo chamado demais, tal, está sendo perseguido, e o fato em si, a realidade, não importa. Não importa para esses seguidores. O problema é que está diminuindo o número de seguidores que ainda pensam assim. Quer dizer, a bolha bolsonarista está refluindo e vai assumir o tamanho que é normal de todo ex-presidente da República, 10, 15% no final do processo. É o que se espera. Estão sendo investigados, né? Por quais crimes, caso comprovada que essa mensagem partiu do ex-presidente, ele pode incorrer? Veja, o presidente da República, acho que o Tales reforçou, e eu concordo com ele é vamos dizer, um violador em série da legislação brasileira, né? Então, ele violou regras que dizem respeito à saúde pública, ele violou regras administrativas, ele violou regras constitucionais e violou regras penais, além de eleitorais. Nós já tivemos a condenação dele em face daquele ato, vamos dizer, de subversão à democracia brasileira praticado junto aos embaixadores. Então, ali ele estava sendo julgado não por um crime no sentido ordinário, mas por um delito de natureza eleitoral. Foi condenado por conspirar contra o processo eleitoral dentro da justiça eleitoral. Tá? Ao lado disso, você tem também uma série de inquéritos que apuram outros tipos de crime, e aí crime no sentido estrito, que estão previstos no Código Penal. Entre eles, há um crime que é de incitação às Forças Armadas, tá, para conspirar contra os poderes constitucionais, e há o crime de tentativa de golpe de Estado. Tá? Veja, um crime de tentativa. Então, o Tales também falou uma coisa que às vezes passa desapercebido ao ouvinte, ao leitor. Quer dizer, uma coisa é alguém comum, no bar, excitado, diz, olha, tem que acabar com a democracia, o ministro Supremo tem que ser preso. É uma bobagem. Tá? Outra coisa é o presidente da República fazer isto. Tá? Veja, não, mas ele está protegido pela liberdade de expressão. Lógico, todos têm a liberdade de expressão. No entanto, existe uma responsabilidade daqueles que têm sob o seu comando forças, inclusive militares, de não poderem incitar essas forças a determinadas condutas, não poderem desestabilizar o processo, o qual ele fez julgamento de lealdade quando assumiu a presidência da República. Então é muito grave quando o presidente da República faz ataques ao Supremo, quando ele instiga
a população a se colocar contra os ministros supremos, quando ele incita as minhas forças armadas tomarão providência, quando ele diz que o componente das forças armadas que estava no comitê que analisava a integridade do processo eleitoral o ministro Barroso esqueceu, mas ele é meu subordinado, ou seja, ele tem várias implicações onde fica claro que ele eventualmente violou as regras da Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, seja tentativa de golpe de Estado, seja incitação às Forças Armadas para que atinjam os poderes civis. Então, o que nós temos que nos acostumar, infelizmente, é lamentável isso, como os americanos estão passando agora com o Trump, é lamentável que você tenha um ex-presidente que seja investigado em tantas situações, mas isso não é perseguição, isso é resultado da ação irresponsável dessas pessoas. Então, ele pode ser condenado, ao meu ver, muita chance de ser condenado, não sei se nesse inquérito, por isso que a gente apura, a gente não julga antes, a gente apura primeiro, é o telefone dele. Essas informações, há como compreender que essas notícias não só eram falsas, como ele sabia da sua falsidade, né? E, portanto, aí sim ele começa a conspirar. Se ele fala uma bobagem por desconhecimento, é uma coisa. Se ele fala uma coisa maliciosamente, sabendo que ela é inverídica, e faz isso com o objetivo de desestabilizar, ele sim poderá estar cometendo um crime de tentativa de golpe. Alice, é claro que é difícil fechar essa conta, né? Para tapar um buraco tem que sair esse dinheiro de algum lugar. Ninguém quer ceder, né? Uma queda de braço enorme, a gente sabe que há um lobby muito grande em Brasília e o presidente da Câmara, Arthur Lira, tem entrado, né, nessa disputa, né, com o governo, apesar de aliados, mas há uma divergência em relação a essa taxação dessas empresas no exterior. Na verdade, há muitas divergências. Houve a reunião de líderes. A reunião de líderes, é preciso dizer o seguinte, a maioria no colégio de líderes é do Centrão. O Centrão domina o colégio de líderes, e o Centrão, que é comandado por Arthur Lira. Então, a reunião do colégio de líderes tende a decidir o que o Centrão quer. E o que o vice-líder do petista, Lindbergh Farias, me explicou o seguinte: a gente vai provavelmente aprovar o arcabouço fiscal aqui, mas vai pagar um preço muito caro, muito mais caro do que só as vagas no ministério, na reforma ministerial que o Centrão está cobrando. O Centrão deve levar pelo menos 2 ministros agora e mais a presidente da Caixa Econômica. Muito mais do que essas vagas no ministério, o Centrão ainda ganha mais. Por quê? Porque nesse acordo tirou, por exemplo, que você falou aí, a possibilidade de fechar o orçamento de 2024 com base na previsão inflacionária de metade do ano. Essa impossibilidade de fechar com base na previsão da inflação de metade do ano, ela vai custar 40 bi ao governo. O governo perde 40 bi de possibilidade de, segundo os cálculos da Fazenda, daria 40 bi de folga para o governo trabalhar no final do ano. Dão-se esses 40 bi. Outra coisa, eles decidiram essa coisa das offshores. As offshores é um absurdo. Você cobra imposto de assalariado, imposto de renda de assalariado, imposto de renda das empresas aqui no Brasil, imposto de renda de todo mundo. Mas você não cobra imposto de quem leva o seu dinheiro para uma offshore. Offshore é uma gavetinha no paraíso fiscal. Você abre a empresa lá no paraíso fiscal, uma gavetinha, deixa a sua empresa lá, o seu dinheiro lá, o seu dinheiro roda no exterior e você não é taxado. Nem quando tira o dinheiro, não é taxado anualmente. Não, taxado só se o dinheiro entrar aqui é que é taxado. Então, você é uma empresa brasileira que não é taxada e o povão é taxado. É um absurdo. E isso daí é uma perda de 3 bilhões, segundo o cálculo da Fazenda sobre isso. Então, você já tem aí 2 coisas. Tinha mais uma, o projeto de desoneração da folha de pagamento. Também vai ser ampliada a desoneração. Antes, você tinha 17 setores empresariais que seriam
beneficiados pela desoneração da folha de pagamento, mas no Senado se acrescentou a possibilidade de também as prefeituras com até 142 mil habitantes, eu creio, pagarem menos a Previdência Social dos seus empregados. Isso vai tirar dinheiro da Previdência Social, essas prefeituras. Essa ampliação da desoneração, que é possível que ocorra na semana que vem, porque eles já apressaram a votação da desoneração para a semana que vem, também é outro prejuízo. Então, vai sair muito caro para o governo a aprovação desse arcabouço fiscal, que é importante, é bom, mas o Centrão está cobrando caro. E claro que caso não cumpra alguma promessa, né, apesar de ser o Congresso que dá as regras do jogo, o ônus fica para o governo, né, que fez promessas e não cumpriria. Por isso fica difícil, né, e tem que abrir mão de algumas coisas para conseguir aprovar, né, Thales? Exatamente. O governo precisa dessa folga orçamentária, de dinheiro no caixa para cumprir o que ele planejou no início do ano, que está planejado no próprio orçamento. No final, você acaba tendo um rombo fiscal, um rombo nas contas, e aí com consequências para a economia, etc. e tal. Vamos ver, né? Falando sobre o Mauro Cid, Thales, o advogado dele, o César Bittencourt, vai se encontrar com o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, na quinta-feira, agora depois de amanhã, né? Essa reunião não deve durar muito, foi marcada por um horário, mas 15 minutos depois o Moraes tem uma outra agenda, ou seja, se cumprir aí certinho o que está programado, no máximo 15 minutos para essa reunião, né? O advogado Cid disse que procuraria Moraes para definir qual estratégia vai seguir na defesa do militar. Segundo ele, Cid iria confessar quem vendeu aquele relógio Rolex a mando do ex-presidente Bolsonaro. E aí, para a imprensa, César Bittencourt, o advogado, deu várias declarações diferentes sobre os próximos passos de Mauro Cid no caso das joias. Tudo muito confuso, né? E ele falou que poderia mudar de versão várias vezes, que é assim mesmo, né, Thales? Mas não ficou clara qual vai ser a linha de defesa aí do Mauro Cid. O César Bittencourt, além de ser um advogado muito experiente, é muito esperto. Esperto, às vezes, até demais. Mas o ministro Alexandre de Moraes está agindo com ele da mesma forma que agiu quando o Marcos Duval pediu uma audiência com ele, e o Marcos Duval depois se soube que estava querendo gravar, etc. O ministro recebeu, marcou um horário pequeno para falar com ele, recebeu até no Salão Branco, para todo mundo ver, etc. E eu acho que o Alexandre de Moraes está na mesma situação. Está sendo bastante formal. O ministro já disse que recebe normalmente as pessoas que pedem para falar com ele, mas com muito cuidado. Por quê? Porque o advogado já mudou de versão várias vezes, o Mauro Cid também, já disseram que não conheciam o Rolex, ou que não tinha vendido o Rolex, depois que tinha, e agora ele está dizendo que pode culpabilizar o Bolsonaro, não delatar, mas culpar o Bolsonaro. Então, depois já deu a entender que pode não fazer nada disso. Então, ele tem que tomar muito cuidado, e o Alexandre de Moraes está se cercando desses cuidados para esse encontro. Na verdade, é um encontro onde o advogado vai falar lá para o Alexandre de Moraes, pedir venha para licença, para, explicar que não é bem assim, etc. E tal. Não vai ter grandes efeitos, e o advogado vai sair, dar uma coletiva com a versão dele dos fatos. Se for uma versão muito fantasiosa, o Alexandre de Moraes, então, rebaterá. Mas eu não acredito nem que ele fará isso. Vai ficar por isso mesmo, e ele depois, futuramente, pode vir a dar uma versão diferente. Pois é. Ô Thales, quero aproveitar que a gente está falando de advogados, até já comentamos aqui mais cedo, ouvimos o Bialski aqui com a Fabíola Cidral e os nossos colegas mais cedo, e teve essa novidade hoje, né? O Bialski deixou a defesa de Michele Bolsonaro no caso das joias, estava ali tendo uma certa divergência entre a defesa do ex-presidente e da ex-primeira-dama, né? Uma falta de alinhamento,
pelo menos era isso que vinha sendo noticiado, e aí ele divulgou uma nota hoje falando que o ex-presidente gostaria de ter a sua defesa unificada com a ex-primeira-dama. Essa é uma apuração do UOL, isso porque separadas as defesas poderiam adotar caminhos divergentes, né? Em entrevista aqui para o UOL News hoje, Bialski falou que ainda iria essa semana para Brasília conversar com Michele. Ele havia descartado qualquer divergência entre a primeira-dama e o restante dos Bolsonaros. Não tem qualquer possibilidade de conflito, só haveria se tivesse algum tipo de briga e ambos deixassem de formar um casal. Foi o que ele disse mais cedo aqui para o UOL, mas deixou a defesa de Michele. Agora ela deve ser representada pelos advogados do ex-presidente. Alguém ganha, alguém perde com isso, Thales? A Michele perde, porque a chance que ela teria era ter uma defesa só dela, que permitisse ela se blindar um pouco mais do Bolsonaro. Interessa ao Bolsonaro juntar os dois, porque o Bolsonaro tem o hábito de lançar as feras depois quem interessa mais a ele. E já lançou uma ex-mulher, as feras, já largou ela e fez até um dos filhos se colocar como candidato para impedir a candidatura dela. Ele fez isso com vários aliados, e a Michele, cedo ou tarde, pode ser outra vítima dele. Um advogado diferente protegeria, seria uma forma de blindagem. Sendo um advogado só, é problemático. Você vê que o Mauro Cid, por exemplo, quando tinha um advogado que era o mesmo advogado do Bolsonaro, da família Bolsonaro, etc., se separou. E agora está com outro advogado que está colocando, olha, o Mauro Cid vai falar coisas que o advogado conflituosas, ele falou essa expressão, conflituosas em relação à versão do Bolsonaro. Porque é bom para o Mauro Cid, seria bom para a Michele ter a possibilidade de ter a sua própria versão. O Bolsonaro está impedindo isso e o advogado, eticamente, não está querendo entrar nessa briga até se a Michele bater pé e quiser mantê-lo e aí romper com o marido. Eu creio que isso não ocorrerá por muito tempo. Não vejo no horizonte um rompimento dos dois, tanto na justiça como pessoalmente, mas ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. E enrolando, com o tempo, a água passando, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Qual?